Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Akim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. No estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostar ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem! Que maravilha poder estar com você mais uma vez. Muito obrigado, viu? Você que está assistindo o nosso vídeo, você que está acompanhando e você que está divulgando. Obrigado também você que critica. Porque uma crítica construtiva constrói um pouco o próprio crítico. Então, é muito bom também que as pessoas falem, mesmo quando não concordam com o que eu estou falando. Porque aí a gente vai para a Bíblia e vamos conferir as coisas, correto? Hoje eu quero ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 29. Os apóstolos tinham sido presos e os milagres naqueles dias aconteciam para valer, né? O anjo foi lá, abriu a porta, pôs eles todos para fora. As autoridades os chamaram de novo. Nós já falamos com vocês para não falar mais no nome nesse nome, nem fala o nome, né, Yeshua. Parem de ensinar nesse nome. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Está no verso 28, capítulo 5 de Atos. E o verso 29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importante é obedecer a Elohim que aos homens. Mais importante é obedecer a Elohim, que é a palavra hebraica, que é traduzida pela palavra Deus aqui. Mais importante é obedecer a Elohim do que os homens. E nós estamos aqui ensinando a obediência à Santa Palavra. Antes de prosseguir, só para te lembrar, você que já sabe disso, mas para trazer a sua memória, naqueles dias, não existia o Novo Testamento. Só existia o que nós, erradamente hoje, chamamos de Velho Testamento, porque você sabia que esse título Velho Testamento foi dado por uma pessoa muito depois da igreja se iniciar. Depois eu vou te dar a data, quando puseram o nome, título de Velho Testamento. Um absurdo, né? Abrir a Bíblia, essa parte aqui é a parte velha. E para alguns é velho no sentido, não é velho no sentido antigo, que tem muitos anos, não. É velho, isso aqui não vale nada. A gente pode vir aqui, caçar algum ensinamento aqui, tem alguma coisa boa, né? Principalmente os salmos. Mas não serve como doutrina para nós. Gente, toda doutrina, todo modo de viver nosso está nesta parte que chamam de Velho Testamento.
que eu gosto de chamar de Taná, que é um nome composto, né, do livro, que é composto de 3 grupos de livros, chamado Torá, que são os 5 primeiros livros, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Esta é a divisão judaica da Bíblia. Tem outras divisões, moderna, do catolicismo, do protestantismo, né, onde diz profeta maior, profeta menor, etc. Mas a divisão que os judeus sempre usaram é essa: Torá, Neviim, Ketuvim. Os 5 livros de Moisés e os profetas e os escritos. Bom, o que eu quero com isso dizer para você? É que naqueles dias, todos esses homens da Bíblia, que nós lemos aqui o nome deles no Novo Testamento, inclusive o nosso glorioso Senhor, Yeshua HaMashiach, baseava os seus ensinos no Tanar. Yeshua não falou coisa alguma fora. Todos os ensinamentos dele estavam baseados nos livros de Gênesis até Malaquias. Claro que a ordem na Bíblia hebraica tem uma diferença, só a colocação. E eu quero com você olhar o seguinte: tudo que era a palavra de Deus de ensino naqueles dias, tudo que tinha escrito era o Velho Testamento, minha gente. Tanto Yeshua como os seus apóstolos basearam os seus ensinos aqui. E alguém disse: não, mas veio uma coisa nova, pastor aqui, então agora acabou. Isso é a mesma coisa de alguém construir um prédio de 8 andares e todos são importantes, mas o último é mais caro. Aí despreza os 7 andares, né? Cada andar é um prédio de 7 andares, de 8 andares. Cada andar tem um apartamento, caríssimo. Aí você vai e compra por 10 milhões o último apartamento. E deixa os outros 7 para baixo. E deixa ser invadido, e as escadarias ser estragadas. Pronto, só tem um elevador para subir até lá em cima, mas toda uma sujeira naqueles 7 andares abaixo. Qual que será o valor desse 8º andar? Se você desprezar o Tanar, o Velho Testamento, não vai ter valor nenhum. Mesmo porque só a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Torá, que no grego passaram a chamar Pentateuco, né? Eles falam muito Pentateuco. Tudo da igreja é isso, tudo da igreja. Tanto católico como protestante, tudo é grego. É grego. Eu passei vários anos no seminário e só falava grego koiné. É porque Jesus ensinou em grego, Paulo ensinou em grego, e João escreveu em grego. Depois você vai ver mesmo, os próprios pais da igreja, o próprio Jerônimo atesta que Mateus escreveu em hebraico. Depois você vai ver outros dizendo que os ensinos de Paulo também foram escritos em hebraico. Mas mais tarde, depois que os apóstolos morreram, eles mudaram tudo. Fiz essa introdução para dizer para você que eles estavam agarrados nas Escrituras. Baseado nisto, foi que Pedro disse: importa obedecer a Elohim do que os homens. Mas lá para os anos 66, por aí, os apóstolos já tinham morrido, salvo João, que morreu depois. O Paulo deve ter morrido antes dos anos 70. E antes de morrer, ele falou: vai entrar no meio de vocês lobos vorazes que não vão poupar o rebanho, vai levantar no meio de vocês pessoas que vão falar coisas terríveis para atrair os discípulos após si, isto é, depois da morte dele. Atos 20, 29, fala: depois da minha partida. Ele morre. Quando Paulo morreu, logo a seguir, Jerusalém foi destruída. Mas vamos dar um pulinho lá na frente, vamos voltar na destruição de Jerusalém. Porque hoje eu quero dar um salto de alguns anos. No ano 100, já estava dirigindo a igreja
em Antioquia um homem por nome Inácio. Inácio de Antioquia. Tem um outro Inácio, Inácio de Loyola, eu estou falando do Inácio de Antioquia, que no ano 100 ele já era o bispo de Antioquia. Esse homem era agora líder da igreja que estava em Antioquia, e Antioquia era o centro mais importante depois de Jerusalém. Mas Jerusalém caiu no ano 70, do aspecto físico, porque em Jerusalém estavam não só as colunas, como Paulo chama, que eram os apóstolos, como também Pedro, Tiago e João estavam sempre lá, e os outros apóstolos, que alguém queria saber alguma coisa, ia a Jerusalém. Mas Jerusalém sendo destruída, do aspecto físico, já não tinha mais referência. Porque em Jerusalém, para seu governo, foi encontrado, fizeram escavações há pouco tempo lá, encontraram um vestígio de uma sinagoga messiânica, com vasos, com frases escritas por pessoas que amavam a Yeshua, com figuras de o menorá preso a um peixe, mostrando que todos que foram pescados por Yeshua estavam também ligados à doutrina de Deus, à palavra do Eterno, a menorá. E outros artefatos, outros objetos encontrados lá numa escavação muito recente. Então tinha sinagoga lá em Jerusalém dos apóstolos, sinagoga messiânica, sinagoga onde elas adoravam Yeshua. É interessante que essa sinagoga, encontraram vestígio que ela era construída de tal maneira que apontava para o lado onde Yeshua foi crucificado. Meus amigos, sendo destruído Jerusalém e Antioquia ficando muito importante, um líder da igreja em Antioquia era um gentio agora, por nome Inácio. E no ano 115, Inácio começou a escrever, né? Não começou, já estava escrevendo antes, carta aos bispos e dizendo: olha, a palavra de Deus agora está conosco. Nós não temos mais nada a ver com aquilo que vem de Israel. Nós temos que esquecer o que veio de Jerusalém. Os bispos é que têm a palavra de Deus. Diáconos, olha o que o Inácio escreveu. Diáconos, vocês não têm mais que ficar pensando em outra coisa não. Só obedeçam o que os bispos falarem. Vocês precisam obedecer os bispos do mesmo jeito que Jesus Cristo, né, que Yeshua, Hamashia, obedece a Deus, Pai. Isso foi uma coisa terrível que ele falou, porque com isso ele estava desligando a igreja de tudo quanto vinha de Jerusalém. Está escrito, diz os profetas, de Jerusalém sairá a lei do Senhor. É de lá que sai. Mas agora fala, não, agora não sai de lá mais não. Agora é conosco. Isso no ano 115, 117. Então. Quando chegou no ano 132, um homem por nome, um rabino muito famoso por nome Akiva, ele queria reconstruir Jerusalém, queria tomar de novo, queria fortalecer o povo, então ele promoveu um homem e disse, esse homem é o Mashiach, ele é o Mashiach. E promoveu um tal de Bar Kokhba. E fez dele um grande revolucionário. E milhares de judeus acreditaram que aquele homem fosse o Mashiach. Claro que os que criam em Yeshua continuaram. E aqui foi uma grande confusão, e houve uma guerra, e aquele grupo do Akiva e do Bar Kokhba foi destruído, eles morreram, Bar Kokhba morreu, tudo foi aniquilado. E então, a perseguição contra os judeus agora da parte de Roma acentuou mais. 2 anos depois, Jerusalém foi reconstruída por Adriano, imperador de Roma. E Adriano, ele mudou o nome tanto da terra de Israel, mudou o nome. Foi aí que surgiu o nome Palestina. Sabe quem pôs o nome de Palestina? Esse Adriano.
para sufocar Israel, dando assim uma ligação de palestino com os filisteus. A palavra palestino, quando você vai examinar mesmo, ela vem lá da palavra filisteus. É aqueles mesmos antigos do tempo que Davi venceu Golias. O espírito era o mesmo. E outra coisa, mudou o nome, reconstruiu Jerusalém, olha o nome que ele pôs na cidade. Aéreo Capitolina. Ou seja, capital do sol. Olha que nome horroroso. Por que capital do sol? Porque é dourada, bonito, porque o sol bate lá. Não, meus amigos, muito mais profundo do que isso. É porque, de certa forma, Satanás já estava preparando o ambiente para a adoração do Deus Sol, para levar a igreja, levar aquele povo e levar a Israel a ser subjugado ao Deus Sol, que é o mesmo Deus Baal. Porque o Deus Sol era adorado muito fortemente em Roma. Constantino mais tarde se tornou um grande adorador do Deus Sol. E no próximo vídeo nós vamos ver o seguinte, que o Deus Sol tinha um dia de adoração. E que dia é esse? O primeiro dia da semana era chamado Dia do Sol, o dia do Deus Sol. Houve uma preparação para atrair os discípulos atrás de si. Ou seja, Paulo disse assim, homens perversos, vamos dizer coisas perversas, para atrair os discípulos atrás de si, tirando os discípulos, da onde? Do contexto judaico, do contexto bíblico, do contexto do que Moisés falou, do que Isaías falou, do que Jeremias falou, do que Davi falou, do que Miqueias falou, do que Oséias falou, do que Yeshua falou e do que os apóstolos falaram. E atraindo os discípulos atrás de si, para levar os discípulos para a cultura pagã de Roma, culminando com a fundação da organização que profanou as coisas sagradas e trouxe trevas sobre a terra na Idade Média. No próximo vídeo nós vamos continuar falando isso. Agora vamos orar. Pai de amor, eu estou aqui diante da tua presença, com meu coração cheio de amor por ti e cheio de amor também por essas pessoas que estão me ouvindo. Abençoa este povo que está me ouvindo. Abençoa os pastores que estão me ouvindo, os teólogos que estão me ouvindo. Abençoa também até os analfabetos que estão me ouvindo. Faz com que todos ganhem a luz do entendimento divino. Que brilhe na mente de cada um a luz do entendimento da palavra para que creiam na verdade. Porque tu disseste, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos trazendo a tua verdade, a tua palavra, e chamando o teu povo, meu Deus, para os princípios bíblicos, judaicos do primeiro século, daquilo que os apóstolos falaram, daquilo que nosso Salvador falou. Agora, na autoridade do teu nome, eu mando os demônios, soltem essas vidas, e quem tiver doente agora, seja curado em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Paz seja contigo. E divulga esse vídeo, toque neste sininho aí, né? Dê aí também um sinal de que você está gostando desta mensagem. E passe para frente, que a bênção de Deus seja com você.